Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato do teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Ainda com oportunidade, o irmão Diácono Luiz estará fazendo a leitura e orando juntamente com a igreja. Logo após, a Maria Eduardo tem a oportunidade de estar louvando o Senhor comigo. Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, né, irmãos? Podemos prestar nessa noite a nossa gratidão ao Senhor por mais um ano que nós estamos aqui no nosso seleto grupo de oração que eu falo, que é para nós motivos de bastante alegria. Não estamos lá, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu quero ler com os irmãos o texto da carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Dizer que todo esse tempo, irmãos, não tem sido fácil, mas o Senhor nos escolheu para estar fazendo essa obra, e aqui estamos, nós, eu e meus amigos escolhidos por Deus, sempre intercedendo em oração pela igreja, com a misericórdia do Senhor. E isso para mim, é muito gratificante, porque a gente vê as lutas de vez, enquanto quase sempre,
Vem alguém testemunhar que recebeu algo, porque nós estamos com os nossos joelhos no chão. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: Ademoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Vimos aqui o que o apóstolo Paulo nos orienta, que tem que ser com mãos santas, sem ira, né? Sem contenda. Não adianta estar orando para os outros e você estar com o coração magoado. Temos que estar perdoando a todo tempo para nós sermos perdoados. Amém? Eu e minha casa precisamos de oração, tem mais? Oramos então, como diz o texto, uns pelos outros, para que o Senhor nos abençoe. Pai, eu quero te agradecer nessa hora, Jesus. Minha gratidão a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, Senhor, junto com os meus escolhidos, meu filho, com a minha esposa, nessa casa, nessa oração. Pai, eu quero te agradecer por todas as dificuldades que o Senhor tem nos acompanhado e nos feito a conhecer, Senhor. Porque a Tua misericórdia, a Tua bondade nos tem concedido estar aqui, Senhor. Ser conosco, Senhor, nos concede, Senhor, estar sempre com a presença do Espírito Santo, para que tenhamos força, Senhor, para prosseguir a nossa caminhada, de estar intercedendo em favor dos nossos irmãos e amigos, Pai, e que o Espírito Santo sempre esteja conosco, Senhor, porque de nós mesmos não temos nada, mas o Espírito Santo está aqui junto conosco. Nós somos selados com o selo do Espírito, e quando nós estamos em nossas dificuldades, quantas vezes, Senhor, nós ajoelhamos, choramos, mas sabemos que tem o Espírito Santo que intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, essa é a nossa oração esta noite. Continua nos ouvindo, Senhor, abençoando a todos, Pai, da nossa congregação e todos que estão assistindo essa live também, Senhor. Alcance os teus servos lá, aqueles que não estão, mas toquem seu coração, Senhor, para que essa palavra possa mudar na vida e vida com abundância. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Maria Eduarda, com oportunidade, está louvando o Senhor. Logo após também, a mocidade está com oportunidade. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer.
mocidade, louvando ao Senhor, com o hino. Logo após a mocidade, o pastor Josimar estará fazendo as apresentações. Que louvor abençoado, né? E Jesus está voltando mesmo, meus irmãos. Vamos estar preparados. Que a qualquer momento, Jesus vem e leva a sua igreja. Bem, vai nos dar a oportunidade de fazer as apresentações. Hoje é um culto especial, ministério de oração, intercessão dessa igreja. Irmãos que estão aqui orando, clamando a Deus, né, com sua paz da oração. E assim, nosso departamento, a igreja vai seguindo avante com essa equipe, não só eles, mas outros também que têm aqui estado na incumbência de orar e buscar o Senhor. E você que está aqui nesta noite ou nesta live, você é convidado também para estar aqui nos momentos de oração. Toda semana que antecede a ceia, essa equipe está aqui de joelhos, clamando a Deus, buscando a Deus,
clamando ao Senhor em favor da igreja, em favor das vidas, em favor da nação, em favor do povo, e o Senhor tem dado a resposta para este lugar. Para tal, a equipe convidou aqui nesta noite nosso amigo, pastor Alessandro Merlim, ali do Templo Sede, presidente do IGET, e que está ali auxiliando diretamente o nosso presidente, pastor João Rocha. Acompanhe a sua digníssima irmã Priscila, que Deus abençoe, né? Ela e... Não tem o nome ainda, mas está ali também, né? Deus abençoe. Obrigado por aceitar, pastor Merlim. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também conosco aqui, irmãos, é Simone. Cadê a Simone? Então, se uma pessoa não é Simone. Ali é Simone. O João, cadê o João? Eita, que grande rapaz, olha que bênção. O Paulo, cadê o Paulo? Deus abençoe, Paulo. A Adriana, cadê a Adriana? Olha que Adriana, Deus abençoe a Adriana. O Estevão, rapaz, outro grandão aqui, que maravilha, gente. Luísa, cadê a Luísa? Luísa. Olha, mas essa daí é grande, olha que bênção. Luísa, Poli, cadê o... Oh, Deus abençoe, meu querido. Juliana, cadê a Juliana? Deus abençoe, obrigado pela presença. Os demais aqui são todos de... Está aqui a nossa irmã Michelle também. Você já sai de casa. Você não sabe, mas você é daqui. Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem mais está aqui conosco? Tem alguns rostos aqui conhecidos, que são bênçãos de Deus. É uma alegria estar recebendo vocês aqui. Nosso irmão, sempre nas quarta-feira está ali também. Deus abençoe. Vamos colocar em pé para dar essa salvação para os nossos visitantes nesta noite. Amém? Isso, daqui já são nossos já em casa já. Nós vamos dar essa salvação calorosa e depois já tem um momento de confraternização e vamos ver a oração de intercessão nessa noite. Então vamos dizer para os nossos visitantes nesta noite: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa saudação é para você que está nesta live também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. É um prazer, com Jesus estamos dentro. Essa igreja ama você. Deus te ama e nós te amamos assim, podemos dizer. Deus te ama e nós te amamos assim, podemos dizer. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te falar com a paz do Senhor. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te falar com a paz do Senhor. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me ama de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Minha alma está cheia de... Eu sinto Deus nesse lugar. E o povo celeste prazer. Minha alma está cheia de... Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa saudação também vai para o filho aqui a filha da irmã Márcia, né? Deus abençoe, o Jeff está ali. Vocês são de casa também. Vocês não sabem, mas vocês são daqui também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Logo após o grupo Luz do Mundo com oportunidade. Fala, Senhor, irmãos. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos estar fazendo uma oração neste momento. Hoje o culto é de intercessão, então vamos ter alguns períodos de oração, alguns curtos períodos de oração no meio. Vamos lembrar de orar pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, né? Orar para que o Senhor venha abençoar nossos irmãos, venha abrir portas de empregos, venha abençoar o nosso Brasil, abençoar as autoridades constituídas, todas elas, né? E todas possam governar para o nosso bem.
Vamos orar então neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por podermos estar aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Agradecemos por esse direito que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, toda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Sim, ó Pai, abençoa cumprimento, Senhor. Senhor, dá livramento, Senhor. Ó Pai querido, o Senhor sabe todas as coisas. Ó Senhor, estamos debaixo da sua proteção, nós somos gratos por isso, Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor abençoa o nosso Brasil, abençoa as pessoas, Senhor, que não haja brigas, que não haja contenda, não haja confusão, Senhor, a boas. Pai querido, ó Senhor, famílias que estão brigadas umas com as outras, Senhor, por motivos de besta. Pai querido, abençoa ricamente, Senhor, tira todas as contendas, Senhor. Pai querido, Senhor, visita, Senhor. Pai Santo, abençoa. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma amada igreja, com a paz do Senhor. Quando eu leio na Bíblia que Jesus irá logo nos buscar, eu sinto alegria. Rua de ouro em cristal, um coro angelical cantando a melodia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que venceu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que sobre ele acontecerá. Não será um sonho, será sentado à mesa com Cristo na mão de vitória. Não será um sonho, a palavra de Deus. Pode acreditar, a igreja subirá e cantará o hino da vitória. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena carregar a cruz, para receber Cristo a coroa da vida. Não pense em desistir, não pense em parar, espere um pouquinho, Cristo vem para nos levar. Não será um sonho, não, será real. Será tua mesa com Cristo nas roupas de vitória. Não será um sonho, não, a palavra de Deus é fiel. Pode acreditar, a igreja subirá e cantará o hino da vitória. Para quem servir a Jesus, vale a pena carregar a cruz, para receber Cristo a coroa da vida. Não pense em desistir, não pense
se parar, espera um pouquinho, Cristo vem pra nos buscar, vem nos buscar. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Existe um vazio, esse não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenha. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais serás. Tua vida em prantos é findar. Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar. As bênçãos de Cristo, quando é sorriso das lágrimas, Ele vai transformar pra sempre. Os seus caminhos, Ele com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais serás. Tua vida em prantos é findar. Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar. Aqui o irmão Tamil, o operador irmão Tamil. Vamos tirar mais um período de oração. Vamos orar mais um pouquinho, né? Falar com o Senhor. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para o Senhor mesmo. Convido os irmãos para Deus nesse instante. Graças a Deus que estamos nesse propósito, né? Aí, intercessão é bênção de Deus. Oramos, eterno Deus, nosso Pai, Pai Criador do céu e da terra. Meu Jesus, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, a tua igreja reunida. Meu Deus, pedindo só, Senhor, que esta noite o Senhor manda, Senhor, aqui um grande avivamento no teu povo, Jesus, que a tua igreja necessita. Meu Deus e meu Pai, nós já sentimos a glória do teu Espírito Santo desde o início deste culto, Senhor, e pedimos, Jesus, manda mais, meu Senhor, manda, Senhor, que a tua igreja está aqui com o coração, Senhor, aberto para receber de ti mais e mais, meu Senhor. Senhor, meu Deus, fica conosco, Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como foi falado aqui nesta noite, a oração na vida do cristão, a importância da oração, né, irmãos? Já mencionei aqui como exemplo de uma casa que é alicerçada sobre o concreto. A oração é a base da vida do cristão. Quando Elias, um homem como nós, ele orou e o Senhor por 3 anos parou a chuva. E depois de 3 anos ele orou novamente e a chuva veio. Então, para nós sabermos como que é o poder da oração na vida do cristão. Se você tem passado por um problema, por uma dificuldade,
Talvez você tenha pensado que as alternativas ou a solução está no médico, está no advogado, mas eu quero dizer para você que a solução do meu e dos seus problemas está na mão do Senhor. Se você orar e entregar os seus problemas e as suas dificuldades a Ele, com certeza Ele responderá. Quando respondeu, Elias também. Nosso co-pastor Eliseu estará louvando ao Senhor também. E logo após o círculo de oração, tem a oportunidade de louvar ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Como está bom aqui hoje, né? Sinta a presença do Senhor. Aleluia! Isso é coisa maravilhosa. Vamos louvar o Senhor. Gabriel, pode soltar aqui para pedir. Aleluia. Glória a São tantas as perseguições que às vezes faltam forças para continuar. E chego até o final, se a fé que insiste em ficar, há muito tempo não me abandonou. E choro, ajoelhado no teu nome. E no meu coração tu me respondes. Não tenho mais que somente em teu Senhor. Deus filho, é na tua fraqueza que eu me mostro. E se fores fiel até a morte, verás a glória do Deus Salvador. Aleluia. Deus está sempre presente, nós clamamos. Não importa a fraqueza, o Senhor é fiel. Eu sei como é difícil, irmã, o dia da tribulação. Não vai te mostrar de forte, mas creia que Deus é fiel. Tuas lágrimas chegarão ao céu e Ele vai te dar vitória. E choro, ajoelhado no teu nome. Aleluia. E no meu coração tu me respondes. Não temas somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro. E se fores fiel até a morte, verás a glória do Deus Salvador. Olha aí. Os rios se abalam, se as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os mortos se curvam.
Dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça e igualdade, honra e fidelidade, tu igreja te adora, tu igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e a misericórdia, justiça e igualdade, honra e fidelidade, tu igreja te adora. Tu igreja te adora. Justiça e igualdade, honra e fidelidade, tua igreja
Senhor. Irmãos, vamos fazer algo diferente. Queria que você agora colocasse a mão no seu coração e, em vez de você adorar, feche os teus olhos, vão interceder por alguém da sua casa, da sua família, aqueles que estão enfermos, enquanto nós adoramos a Deus. Porque hoje é dia de Deus fazer milagre na sua casa, na sua vida. E Ele está aqui essa noite. Adore juntamente conosco. Interceda, não precisa adorar. Só intercede, feche seus olhos, coloca a mão no coração e vamos orar. Vamos interceder por membros da nossa casa, que estão enfermos. Amém? Hoje é dia de milagre aqui essa noite. Aleluia!
Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José, preocupado, busca ele de um lado pro outro. Perdeu Jesus na festa e agora o que fazer? Histórias que repete por aí, nossos dias estão perdendo Jesus na festa, distraído com outras coisas. A festa toda de pecador e pecador, obrigado pobres. Mas a festa que pede a Jesus, a festa que pobre. A festa pode ser grandiosa e divulgada atrás das matas. Mas a festa que pede a Jesus, pede a graça. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala a terra, fala o mal, se cala, ele não para. E nessa festa ele que manda, que comanda, o crente canta. O centro de tudo chega, é o dono da festa. Ele cura, tem milagre, tem poder, tem provisão. Demora, tem azeite, tem tudo, tem condição. Sua majestade toma conta desse lugar. E é gostoso nessa festa, nós queremos adorar. Motiva, salva, cura, traga libertação. Demora, Deus quer restaurar o coração. É irresistível tua presença aqui. Fica gostoso nessa festa, nós queremos te ouvir. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala a terra, fala o mal, se cala, ele não vai. E nessa festa ele que manda, que comanda, o crente canta. O centro de tudo nesse lugar é o seu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui, mas seu querer, Senhor. Mas teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. És o dono da festa. Glória a Deus. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem prisão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, tem unção. Sua majestade toma conta desse lugar. É o dono dessa festa, nós queremos adorar. Magia, salva, cura, graça e liberação. Renova, recupera, restaura o coração. É irresistível tua presença aqui. Fica conosco nessa festa, nós queremos te ouvir. Faz teu querer, Senhor.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, Pai do Senhor, para todos os irmãos. Deus trabalha da forma dele, né, irmão? Deixou os 45 minutos do segundo tempo a participação do ciclo de oração com esse louvor maravilhoso. Ouvindo muitos louvores, mas isso aí fechou com chave de ouro. Parabéns pelas irmãs, pelos esforços, né? Ele está preparando esse louvor maravilhoso. Graças a Deus, estou grato a Deus por esse louvor. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Meu Deus, que nessa noite, Espírito Santo, estamos de forma preparados, Senhor, agora para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nossos corações estão levantados, Senhor, através do Teu louvor, da Tua palavra. Meu Deus, usa o Teu Filho nessa noite, Pai, para trazer a Tua palavra do Teu coração para nossos corações. É o que nós necessitamos nessa noite, Pai. Abençoa cada um que aqui está presente, em nome do Teu Jesus. Amém. Irmãos, na paz do Senhor. Amém. Vamos se assentar em presença do nosso Deus. Meus irmãos, eu estou essa noite de modo feliz de poder estar aqui nessa igreja. Eu agradeço a Deus, aos irmãos também do departamento de oração, pelo precioso convite que foi transmitido para estar aqui, tendo em vista que neste lugar tive a oportunidade de congregar, estar um tempo aqui com os irmãos, sob a liderança do pastor Josimar. Deus abençoe a cada um nesta noite. Meus irmãos, eu quero dizer também que estou feliz, pastor, porque já fazem quase 2 meses e meio que eu não prego. Estou retornando, eu já passei por um processo difícil que desde o ano passado eu estou investigando isso, uma dor no peito, e no dia 23 de março eu fui ao médico com um exame de cintilografia do coração, onde constatou que eu tinha uma isquemia miocárdia, isto é, uma veia entupida bem próximo ali às artérias do coração. Naquele dia, meu esposo estava junto, o médico falou assim, a partir de hoje você não faça nenhum esforço, não caminha, não fale muito, enfim, qualquer tipo de esforço você não faça. E eu fui embora, ele já saiu ali com um pedido de cateterismo, um encaminhamento para o cateterismo, mas ele pediu que eu fosse no posto de saúde para pegar para-comas, que era mais rápido, né? Eu fui no outro dia, eu peguei lá o pedido de cateterismo para-comas, já foi marcado imediatamente, havia um pedido de urgência e ficou marcado para a próxima terça-feira. Então, domingo eu fui ao culto, falei com o pastor João, terça-feira eu estou indo para Comas passar por um procedimento de cateterismo, a uma isquemia miocárdia, e ele falou, no final do culto eu vou orar, eu vou te ungir. E ele falou assim, o Silinho vai passar por cateterismo. Não estava marcado. E aí eu fui. Amanhã não sabe como que era, né? Eu fui para a ponta, já minha esposa até ventilador tinha na mala, eu já sabia como funcionava lá. Desmontei uma mala pesada de 50 quilos e falei, é lá que eu vou ficar uns dias. Né? Quando eu cheguei lá, que eu fui atendido depois de horas, o médico falou, olha, esse caso aqui realmente vai fazer cateterismo, mas hoje você vai lá de novo, marca, porque não tem vaga para essa semana. Então você vai retornar, depois eu vou te ligar para você retornar. Falei, não dá para deixar o internado já, que eu já fiz, já resolvo. Não é? E eles falaram assim, não dá. Você tem que ir para lá e depois vão te ligar. E aí no outro dia, o auditor passou e falou assim que eu ia ter que refazer alguns exames. Eu fiquei até bravo, porque eu já estava todo acostumado com a ideia e falei que seja rápido. Não é? A Pastor Gil sempre falando comigo o que era e tal. E aí,
eu peguei, esperei, comecei a enrolar para lá e para cá e pedi um outro exame que substituía a categoria chamada angiotomografia das coronárias. Só que esse exame era particular, era caro. E aí passou mais uns 20 dias e foi aquela pressão em cima de mim, eu fui fazer essa angiotomografia, era uma semana para sair o laudo, de uma semana mais 2 para marcar o retorno, e quando eu cheguei lá, depois de 7 horas eu fiquei sentado nas cadeiras aguardando, a médica me atendeu, pegou o papel, olhou, falou: você está de alta. Eu falei: como assim? Não, você está de alta. Você pode estar liberado, pode caminhar, fazer o que você precisar. Aí eu tirei outro exame, que é outro exame de imagem, que é injetado também nas veias do líquido para dar contraste. Falei: e esse aqui? Quando eu trouxe, vocês disseram que eu ia passar pelo procedimento. Ela falou: esse aí deve estar errado. Quando ela falou isso, eu lembrei de uma voz que me dizia assim: você nem vai passar pelo cateterismo. Aleluia! Aleluia! Depois de tudo, poder retornar aqui nessa noite, e poder retornar ao ministério e à palavra de Deus. Estou feliz esta noite. Meus irmãos, vamos abrir aqui o livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 1. Fiquei feliz esta noite também. Estava ali, chegou ali, Wonder Luiz Foley, meu amigo. Irmão, aquele irmão lá é meu filho na fé, não é? Ele era esse homem. Tinha uma academia de artes marciais na Rua Marechal Rondon, não era isso? Amapá. E eu acho que o meu irmão foi um dos primeiros alunos dele. O meu irmão até hoje treina essas coisas aí, de bater nos outros. E aí, eu ia muito com o meu irmão naquela academia. Mas eu não treinava, eu via ele chutando aquelas coisas. E o Poli já era mais do que faixa preta naquela época, era tan, né? Segundo tan, coisa assim. Mas um dia eu peguei o Poli pela frente e comecei a pregar para ele. Ele mandou ir na casa dele. E fui lá na casa dele, preguei o Evangelho. E ele aceitou Jesus. Naquele dia nós tiramos dali um saco de caco de imagem daquela casa. E até hoje ele está aí servindo assim. Não é verdade? Até hoje. Aleluia. Meus irmãos, Jeremias capítulo 32, versículo 1. Nós iremos fazer uma leitura um pouquinho longa, mas eu vou pular alguns versículos do capítulo 32, que diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias e 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Ananote, pois tem direito de resgatar para comprá-la. Versículo de número 9. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho do meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro. 17 ciclos de prata. Vamos adiante. Versículo 13. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo, versículo 14: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras e os autos e compra, tanto acelado como aberto, e coloca num vaso de barro para que possa conservar muitos dias. Versículo 15. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda se comprarão casas, campos e vinhos nestas terras. Versículo 16. Depois que dei a escritura do campo a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, versículo 17: ah, Senhor Deus,
Tu fizeste os céus e a terra com grande poder e com teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil. Versículo 25. Embora a cidade esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por um dinheiro e faz que atestes as testemunhas. Versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Acaso haverá coisa demasiadamente difícil para mim? Versículo 43. Comprar-se-ão campos nesta terra, na qual vós dizeis que está deserta, sem homens nem animais, pois está entregue na mão dos caldeus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esta noite eu quero falar acerca do tema, do assunto. O nosso Deus nos faz vencer as improbabilidades. O nosso Deus nos faz vencer as improbabilidades. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que as divisões bíblicas do Antigo Testamento dividem em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, também chamados de sapienciais ou de sabedoria. Depois, aqueles que são chamados de profetas maiores e profetas menores. O livro do profeta Jeremias, ele está enquadrado categoricamente dentro dos livros dos profetas maiores. A diferença entre profetas serem chamados de maiores ou menores não está na quantidade ou na qualidade com que Deus usou essas pessoas para fazerem diferença, mas está na dimensão e no tamanho dos seus livros. Iremos perceber que o livro de Isaías, o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel e de Daniel são livros avulsos, diferente dos profetas menores, que na literatura judaica é o único livro com 12 histórias de profetas. Jeremias, ele tem uma grande importância no contexto do Antigo Testamento, tendo em vista que Jeremias foi o último profeta a profetizar entre os profetas maiores antes da queda de Jerusalém, por volta de 586 a 590 antes de Cristo. Portanto, Jeremias é aquele profeta que enxergou a queda de Jerusalém. Jeremias escreve absolutamente aquilo que chamamos de 2 livros. O livro do profeta Jeremias, sendo esse um profeta, e o livro de Lamentações de Jeremias. As Lamentações de Jeremias, na literatura judaica, não é o segundo livro, mas é um livro acoplado ao mesmo livro do profeta Jeremias. Mas iremos perceber que no livro de Jeremias, ele profetiza sobre a queda de Jerusalém. Já o livro das Lamentações mostra Jeremias lamentando a queda de Jerusalém. Alguns eruditos dizem que Jeremias, ao escrever as Lamentações, ele escreve de trás de uma pedra, observando Jerusalém e os habitantes de Judá sendo levados para o cativeiro, e ali acontece as lamentações deste profeta. Mas eu quero falar ainda em um período em que Jeremias vivenciou, um período em que Jeremias estava e ele protagonizou toda uma história em torno da queda de Jerusalém. Iremos perceber que este tão importante profeta, que ele recebe o nome de Jeová, e a fé estabelece aquele a quem Deus nomeou, ele é conhecido muitíssimo por nós. Alguns de nós chamam Jeremias de um profeta chorão, não é? É porque nos versículos, capítulo 9, versículo 1,
E também no capítulo 3, e versículo 7, nós iremos observar que Jeremias chora, e por isso ele é chamado de profeta chorão. Também iremos perceber que Jeremias é tido como um profeta solitário, pelo fato de ele ser, naquele período, um profeta solteiro. Também iremos perceber que ele é um profeta chamado de profeta relutante, por ele ter relutado ao seu chamado a Deus para o ministério de profeta, tentando convencer Deus que ele não era capaz. Por isso ele também era chamado de profeta relutante. Diz a história que Jeremias, ele iniciou o seu ministério por cerca de 626 antes de Cristo, e ele profetizou durante 40 a 50 anos, parando apenas na sua carta que ele envia para a Babilônia, dizendo que Jerusalém ficaria na Babilônia por 70 anos, isto é, ele profetizou cerca de 40 a 50 anos. Mas iremos perceber, meus irmãos, que no reinado de Josias surge este profeta chamado de profeta Jeremias. Diz a Bíblia que durante o reinado de Josias havia liberdade de culto. Durante o reinado de Josias havia uma liberdade de adoração. Durante o reinado de Josias havia uma liberdade para falar, para profetizar acerca de Deus e das coisas que Deus determinava sobre o teu povo. Diz a palavra de Deus que até o reinado de Josias, durante o reinado de Josias, foi encontrado um livro da lei. Isso quer dizer que antes do reinado de Josias, após o reinado de Ezequias e o reinado de Josias, este livro da lei esteve perdido naqueles que foram chamados reis maus de Judá, iniciando por Manassés. Meus irmãos, Ilquias encontra o livro. E quem é Ilquias? Quem é este homem chamado Ilquias? Este homem chamado Ilquias é exatamente o pai do profeta Jeremias. Diz a Bíblia então que ali inicia a adoração, e é nesse contexto do reinado de Josias é que Deus começa a utilizar a vida deste homem. Era um período em que havia liberdade, era um período em que se podia falar sobre o nome de Deus, era um período em que poderia se adorar, era um período em que as pessoas tinham uma total liberdade de culto, de adoração acerca do nome de Jeová. E é nesse período que Deus levanta este tão importante e eminente profeta. Meus irmãos, eu quero ir adiante. No entanto, aquela bonança dada por Josias termina com a morte do rei Josias, e assume ali também um rei chamado Zedequias. Meus irmãos, Zedequias era um homem que tinha um certo temor a Deus. No entanto, Zedequias, ele jamais admitia que Deus usasse alguém para dizer que as coisas não estavam no trilho durante o seu reinado. E ocorre que Jeremias, ele foi levantado por Deus para trazer a palavra de Deus àquele reino. E Zedequias, em uma das incursões de Jeremias, impede Jeremias de colocar os pés no templo de Jerusalém. Começa uma perseguição contra o profeta Jeremias, começa uma perseguição contra este homem que adorava a Deus, começa uma perseguição contra este homem que buscava a Deus. E diz a Bíblia que Jeremias então ele clama,
ele arma uma estratégia para continuar a pregar a palavra de Deus. Ele tinha um secretário, o nome do secretário de Jeremias era Baruque. Então Jeremias escrevia as profecias em um livro, em uma folha, entregava a Baruque e dizia a Baruque: vai até Jerusalém e lê esta profecia, porque lá eu não posso pisar meus pés. Então diz a Bíblia que Baruque ia a Jerusalém e lia as profecias de Jeremias contra Jerusalém no tempo de Jerusalém. Então Zedequias, sabendo disso e se atemorizando e ao mesmo tempo enfrentando a determinação de Deus, ele manda prender Jeremias no pátio do seu palácio, na penitenciária central da cidade de Jerusalém. Diz a Bíblia que Jeremias ficou cativo naquele lugar, desde o reinado de Zedequias até o dia em que Nabucodonosor adentrou a cidade e libertou Jeremias da prisão aonde ele estava. Mas foi naquela prisão, meus irmãos, que um dia Jeremias recebeu uma palavra da parte de Deus. A Bíblia diz que naquela prisão, um dia Deus falou com Jeremias que alguém chegaria naquela prisão pedindo para conversar com ele, porque passaria para ele uma escritura. Ocorre, meus irmãos, que em todo aquele período a profecia de Jeremias era a seguinte: que Deus estaria levantando o rei da Babilônia para destruir toda a terra de Judá, tomar toda a terra de Judá. E agora Deus fala com Jeremias que ele deveria comprar uma parte da terra da sua família que estava em uma cidade. Então Jeremias fica relutante mais uma vez, dizendo: Senhor, como posso eu comprar essa terra? Como posso eu comprar esse pedaço de terra, sendo que o próprio Senhor já me disse que os caldeus, os babilônicos, invadiriam tudo isso e tomariam esta terra? Mas Deus diz: vai e compra. Imagine você ter aí uma área rural muito grande. Quem gosta de área rural, como Isaías aqui, sabe muito bem disso. Você compraria uma área rural onde o movimento MST está em volta? Obviamente que não, porque aquela área perde o seu valor devido à ameaça que logo ali está. E esta era a situação que Deus estava falando com Jeremias, para ele comprar aquela área que estava para ser invadida pelos caldeus e pelos babilônicos, chefiados por Nabucodonosor. Mas de repente entra no palácio aquele homem que era seu primo e dizendo: olha, Jeremias, você tem que comprar, porque você faz parte da família, você tem o dever de comprar. Então diz a Bíblia que Jeremias pesou as moedas, pagou o seu primo, pediu as escrituras, os autos, chamou Baruque, falou: coloca num vaso esta escritura, esses autos, porque diz o Senhor dos Exércitos: ainda nesta terra construirão casas e palácios, assim diz o Senhor. Meus irmãos, a primeira coisa que eu encontro neste texto no qual nós estamos lendo, nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus que faz com que nós venhamos a fazer coisas que vençam as improbabilidades, aquilo que é difícil para nós, mas para Deus não é difícil. Para Deus não tem nada difícil. Muitas coisas que nós colocamos em nossa mente dizendo: isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, nos nossos pensamentos turvos, nos nossos pensamentos difíceis. Mas Deus está dizendo: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu te dou, eu faço, eu realizo. Meus irmãos, quando eu vou adiante, eu começo a retroagir na história desse homem para entender realmente por que era que Deus usava ele dessa maneira, ao ponto de trazer coisas improváveis.
porque o ministério de Jeremias, por si só, é um ministério improvável. Vejamos bem, meus irmãos, a Bíblia diz que Jeremias era filho de Ilquias, dos profetas da casa de Anatote. Vejamos bem o que significa isso. Primeiro, Jeremias quer dizer aquele a quem Deus nomeou. Jeremias quer dizer aquele a quem Deus estabelece. Vejamos bem que a palavra também nos diz que ele é Jeremias, filho de Ilquias, que é um dos sacerdotes da cidade de Anatote. Ocorre, meus irmãos, que no livro de 1 Reis, capítulo 2, e versículo 26, Abiatar, o sacerdote, ele se rebelia contra Salomão e apoia o irmão de Salomão ao trono. No entanto, quando Salomão toma o poder, Salomão tira Abiatar do sacerdote, ele extirpa aqueles sacerdotes da condição de sacerdote. Os filhos de Eli são tirados da missão sacerdotal e são exilados numa cidade chamada Anatote. Anatote é uma cidade caldeia. Anatote quer dizer anátema. Anatote fala de uma deusa que ali havia sacrifícios. Então aqueles sacerdotes, filhos de Abiatar, são exilados neste lugar humilhante para aquele povo. Então foi neste contexto que Jeremias nasceu. Jeremias nasceu para ser sacerdote, mas um dia, séculos atrás, Salomão disse: olha, vocês não serão sacerdotes a partir de hoje, porque hoje eu instruo o vosso sacerdócio, hoje eu vos tiro da missão sacerdotal. Vocês não vão mais ofertar oferta dentro do templo, vocês não mais vão entrar dentro do Santo dos Santos, vocês não mais vão acender o incensário, vocês não mais vão ofertar por conta da rebelião de Abiatar contra Salomão. Mas então, na mente de Jeremias, quando ele passava na rua, as pessoas falavam: lá vai Jeremias, era para ser sacerdote, é da tribo de Levi, é filho de Ilquias. No entanto, é um sacerdote da cidade de Anatote, dos sacerdotes que são excluídos. Mas Deus, quando chama Jeremias, diz assim: Jeremias, eu te conheci antes que te formasse no ventre da sua mãe. Jeremias, eu te consagrei antes que você nascesse, antes que você saísse da madre. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Quando o filho de Levi nascesse das tribos sacerdotais, das famílias sacerdotais, depois de 7 dias, ele era levado do sacerdócio, era levado para ser consagrado pelo sumo sacerdócio. Mas Jeremias não foi. Mas um dia Deus falou: não, Jeremias, não se preocupe com essa improbabilidade, porque eu te consagrei antes que você saísse da madre. Foi eu que te chamei. Quem sabe a tua vida é uma improbabilidade, é uma coisa que dizem para você: não vai dar certo, não pode, com você não, a tua altura não é para isso, a tua condição física não é para isso, a tua condição financeira não é para isso. Quem é o homem para dizer? Quem é o homem para falar? Quem é o homem para estipular? Nesta noite, Deus está te dizendo que Ele te chamou, Ele te consagrou, Ele te conhece. Aleluia! Ele te conhece. Se puder tocar aqui, tocou tudo um pouquinho mesmo para mim. Está bom? Glória a Deus! Aleluia! Vou dar som para mim, tá bom? Jeremias era improvável. Quando Jeremias passava, as pessoas falavam: este não pode, este não vai ser, este não é. Mas Deus falou: não, Jeremias, eu te chamei, eu te consagrei, e eu te conheci quando ainda estava no ventre da sua mãe. E agora Deus fala 3 coisas para Jeremias, que são dentro de princípios que nós devemos entender. Primeiro, Deus fala a Jeremias: Jeremias, porque eu te ponho como
casa forte, porque eu te ponho como colunas de ferro e te coloco ainda como muros de bronze. Já pensou, meus irmãos, Deus falando para você nesta noite? Você será casa forte, enquanto todo mundo está dizendo você é fraco, enquanto todo mundo está dizendo você é pequeno, enquanto todo mundo se vira contra você, dizendo você não tem condições. Deus diz para você: não, você é forte, você é casa forte, coluna de ferro, é muro de bronze. Deus está dizendo nesta noite que é Ele quem dá a palavra na nossa vida. O primeiro princípio que nós devemos entender sobre a vida de Jeremias é que Jeremias vence as improbabilidades. Vejamos bem que no capítulo 19, versículo 26 do livro de Mateus, Jesus, olhando para eles, disse: olhem, isso é impossível a vocês, mas para Deus nada é impossível. Quando Jesus tratava com aquelas pessoas que ele falava isto é, os seus discípulos, ele trazia uma palavra de metafórica para eles, de mudança de situação, de mudança de vida, porque a maior parte daquelas pessoas que Jesus trabalhava com eles da Galileia eram homens pescadores, eram homens que viviam ali do que extraiam do mar de Tiberíades. Mas Deus está dizendo a eles: olha, eu vou fazer de vocês apóstolos que serão conhecidos em todo este planeta. E aqueles homens diziam: mas isso não é possível. Mas Jesus dizia a eles: mas o que é impossível a você, a Deus não é impossível. Nesta noite, entenda o princípio da improbabilidade. Deus vai arrancar tudo aquilo que você acha que é improvável na tua vida, na tua família, no teu ministério, tudo aquilo que está peregachuriando, não pode, não vai acontecer. Deus não realiza. Eu quero lhe dizer hoje, profetizando em nome de Jesus Cristo Nazareno, que Deus realiza. Deus é aquele que realiza. Deus é aquele que faz. Princípio da improbabilidade. Isto é, apesar de todas as pessoas falarem não pode, Deus diz pode. Primeira coisa que Jeremias teve que entender é que ele teve que ter visão. Irmãos, quando Deus chamou Jeremias, segundo a Escritura, ele era muito jovem. E Deus diz a ele, diz a Jeremias, que ele seria castelo forte, que ele seria uma coluna de ferro, e que ele teria muros de bronze. Irmão, só que Jeremias, mesmo sendo Deus que estava falando, ele perguntou: Senhor, eu não, o Senhor deve estar enganado, deve estar procurando outro Jeremias. Olha, Senhor, eu sou da família de Uquias, eu moro em Anatote. Anatote é aquele local que Salomão mandou exilar os sacerdotes que rebelaram contra ele, apoiando Adonias. Não deve ser eu, o Senhor deve estar enganado. Mas Jeremias, calma um pouquinho, eu vou fazer você ver o que vê. Uma vara de amendoim. Falando do ministério de Jeremias. Peraí, te dou uma visão. O que vês? Eu vejo uma panela fervendo, com as suas hastes viradas para o norte. Isso aí, Jeremias. Porque eu velo para cumprir a minha palavra. É você mesmo, é você mesmo. Então, o primeiro princípio que Jeremias teve que aprender é o princípio da visão. E nesta noite eu quero que você entenda que Deus irá te dar visão. E quando eu falo de visão, eu não falo apenas visão do ponto de vista dos dons espirituais, mas é a capacidade de prever situações que Deus irá dar para você esta noite, a capacidade de entender coisas, a capacidade de ter previsão sobre a tua família, a capacidade de ter previsão sobre o teu ministério, a capacidade de ter previsão sobre esse ministério de oração que se estabelece nessa igreja. Aleluia! Irmãos, eu gosto muito quando Joel profetiza e Pedro reprisa em Atos capítulo 2 e Joel capítulo
2, que diz assim: os velhos terão sonho e os jovens visões. Irmãos, quando eu era moço, quando eu me converti, o pastor Josimar era da época, nós andávamos pelos montes da vida, a gente sonhava muito. Mas quando vai passando os anos, parece que vai se estabelecendo algumas coisas e aí não é tanto sonho assim. É mais voltado às realidades da vida. Os jovens terão visões. E os velhos, Deus está dizendo aqui, que não importa a tua idade, Deus vai te dar sonhos. Sonhos, você vai voltar a sonhar. E é o jovem geralmente ele age de que forma? Na impulsividade, não é isso? Tomando decisões precipitadas. Mas quando Deus diz: eu vou te dar visões, é a capacidade de prever. Jeremias aqui ele começa a ter a capacidade de previsão. Veja bem, Deus fala com Jeremias: Jeremias, compra esta terra. Então Jeremias faz exatamente o que Deus manda. E quando Jeremias paga, pega as moedinhas que ele tinha, pesa, era caro, era muito dinheiro. Jeremias coloca na balança, e aí depois que ele pagou, que lavou a escritura, que não tinha mais como vir atrás, é como o recibo de um carro, depois que você assina, aí já é, aí não dá mais para retornar, meus irmãos. Então Jeremias coloca o joelho no chão e começa a orar e fala: Deus, como é que pode? O Senhor está falando para mim há décadas aí, que esse lugar vai ser tomado pelos caldeus, esse lugar vai ser destruído, não vai valer nada, não vai ter animais, não vai ter plantação, vai ser pura desolação. Mas o Senhor manda eu comprar esse terreno, pagar, lavar a escritura para ter prova, colocar no vaso. E agora, Senhor, então Deus se levanta e diz: olha, Jeremias, não se preocupe, porque ainda neste lugar construirão casas e palácios. Assim diz o Senhor. O que Deus está dizendo hoje é que vai haver renovação. O que Deus está verificando é que virá a transformação. Aquilo que você achava que estava derrotado, estava morto, Deus está dizendo ainda: eu hoje faço você ver aquilo que eu estou realizando. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Jeremias ele tinha essa previsão, porque Jeremias ele vivia dentro de um propósito. E qual era o propósito? Ele sabia uma coisa, que Deus havia dito para ele quando ele tinha cerca de 13 anos: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Princípio do propósito. Meus irmãos, sabe o que quer dizer velar? Velar é estar alerta, sem sono, isto é, ao lado. Quando tem os velórios, quer dizer que as pessoas vão estar lá. O que Deus está dizendo é que Deus ele está ao lado da palavra dele para cumprir, não vai desviar uma letra. Jeremias sabia muito bem disso, que Deus mandou ele fazer aquele ato profético e que nenhuma letra daquilo iria se desviar, que nada iria cair por terra. Quem sabe Deus tem falado com você desde a sua juventude há muito tempo e você sabe que foi Deus que falou, mas talvez alguma coisa até hoje não se cumpriu e você acredita que ainda não vai se cumprir. Mas eu quero lhe dizer que Deus é aquele que vela, que está ao lado da palavra dele para cumprir. Quem tem mais interesse nisso para que aconteça não é você, quem tem mais interesse é o próprio Deus para que cumpra a sua palavra na sua vida. É Deus que tem interesse, é Deus que se interessa em cumprir a sua palavra.
e quais são as características da palavra dele dentro do propósito, após a compra do capítulo 1, versículo 15, ele diz: ainda se comprarão casas e palácios nesse lugar. No capítulo 32, tem a oração de Jeremias, onde ele reluta e fala com Deus: Senhor, o Senhor mandou comprar uma coisa que não vai ter valor, e agora? Então Deus vem falando sobre as características do princípio. A primeira característica do princípio é a questão das bases que Deus faz. Jeremias, irmãos, ele não tinha muito o que perder. Jeremias, ele estava onde quando ele recebe essa palavra? Ele estava preso. Jeremias estava sentenciado. Jeremias, ele estava guardado em um palácio para que não profetizasse. Então aquela fase foi a fase da mudança, a fase onde tudo é estranho e nós não queremos aquilo. Irmãos, dá a entender para aquele que entende de especulação financeira que Jeremias estava profetizando para bem próprio. Veja bem, eu vou profetizar durante 30 anos que o rei da Babilônia vai tomar isso aqui. O que vai acontecer? Vai baratear a terra, eu vou começar a comprar. Só que o fato é que a profecia era verdadeira. O rei da Babilônia veio mesmo. E quando o rei da Babilônia veio, viu-se o quê? Que Jeremias era um verdadeiro profeta. Até o dia em que a queda de Jerusalém não aconteceu, eles diziam assim: não, Jeremias era um falso profeta. O próprio livro de Jeremias nos mostra que ele foi chamado de falso profeta, mas eles só viram que ele era um verdadeiro profeta o dia que o exército da Babilônia bateu nos portões de Jerusalém. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia! Eu acho que Jeremias, todos os dias do ministério dele, 50 anos pregando e sendo chamado de falso profeta. 50 anos pregando contra magistrados e reis, e eles colocando ele na prisão e dizendo: é falso. Mas no dia em que Nabucodonosor bateu no portão de Jerusalém, aí disseram: Jeremias é um verdadeiro profeta, solte-o da prisão, porque Deus zela da palavra para cumprir. Segunda fase é a fase em que, o momento em que nós sabemos em que poderá haver prejuízo. Jeremias, ele sabia que ele poderia passar por prejuízos, e os prejuízos que ele estava passando inicialmente eram um prejuízo financeiro. Sabe, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós temos prejuízo, e às vezes é o prejuízo financeiro. Irmãos, o prejuízo financeiro dói. Não é verdade? Quem já teve prejuízo financeiro alto sabe disso. E Jeremias pegou todo o seu depósito e colocou lá naquele terreno que não tinha valor monetário. E agora ele vai reclamar com quem? Com Deus. A segunda fase é uma fase em que nós podemos ter prejuízo. E esse prejuízo, ele pode ser de várias coisas. Pode ser financeiro, pode ser em nossa saúde, pode ser com os filhos, pode ser com a família, mas há prejuízos. Mas a terceira fase, que Jeremias ele viu lá no Egito, quando ele foi levado para o Egito, porque Jeremias ele não foi levado para a Babilônia. Diz a Bíblia que quando Nabucodonosor chegou, olha bem, para todo o Judá, Nabucodonosor era um vilão. Mas tem uma pessoa que Nabucodonosor não foi vilão, para Jeremias. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, abriu o palácio e soltou Jeremias. E ainda deu a oportunidade para ele: para onde você quer ir? Você quer ficar aqui ou ir para a Babilônia? E ele disse: eu prefiro ficar. Lá na frente ele foi sequestrado e levado para o Egito. E lá do Egito ele escreve uma carta.
E essa carta caiu na mão de Daniel na Babilônia primeiro. E aqui, este profeta, que muitas vezes foi chamado de mentiroso, ele foi tido como verdadeiro, porque ele estava escrito: 70 anos é o tempo do exílio do meu povo. Meus irmãos, talvez há pessoas aqui que tenham perdido a sua credibilidade, que tenha tido prejuízo, seja ele qual for. Mas eu quero te dizer aqui no fim dos dias, no fim, Deus é aquele que irá te dar a tua vitória e você irá glorificar o nome desse Deus. Toma um momentinho só, adore a este Deus que tudo pode, ao Deus que te encanterácia, ao Deus que lhe quer churiandácia, que te chama no momento da sua adversidade, quando ninguém confia, quando ninguém diz, quando você está na porte, quando as pessoas dizem: você não pode, você não consegue, mas hoje Deus está dizendo: eu estou contigo para te liquidar terraça, para fazer você vencer o dia da tua adversidade e da improbabilidade da tua vida. Coisas improváveis vão cair em terra e Deus irá te dar a tua vitória. Quero pedir neste momento a você se levantar. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos. Ó Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui neste culto, ó Deus, buscando a sua presença, adorando o teu nome, te pedindo, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, que venhamos a vencer os dias difíceis, os dias improváveis, ó Pai. Meu Deus, Jeremias, ó Pai, que passou por toda aquela situação desde a sua mocidade, sendo considerado improvável, mas o Senhor disse: eu te chamei, eu te conheci quando ninguém te conhecia, eu sei quem você é. Há pessoas nesse momento aqui, Senhor, passando por situações complexas como essa, mas que o Senhor é aquele que estabelece, o Senhor é aquele que dá vitória. Pode se assentar. Tem alguém esta noite que Deus falou com você, que tem passado situações que às vezes parecem situações de descrédito, mas que a palavra de Deus falou com você hoje, você quer uma oração. Eu quero orar por você. Fala maior para mim. Aleluia, 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 aleluia. Cante alto. Tem alguém essa noite que Deus falou contigo, que você sente que há uma necessidade de uma intervenção na sua vida, de uma mudança, de uma transformação. Deus quer que tire da terra a vaca cega, que você saia do seu banco, venha até aqui à frente. Nós iremos orar com pessoas. Há pessoas essa noite que estão enfermas e precisam de uma oração. Saia do seu banco, nós iremos orar com você. Aleluia. Diga assim: Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, aleluia, aleluia.
Porque alguém essa noite está longe dos caminhos do Senhor. E hoje você quer se reconciliar. Ou alguém que quer aceitar Jesus ou tomar sua decisão publicamente. Levante a sua mão, eu quero orar por você. É a última pergunta que eu faço. Se não há, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus nos firmes são as promessas, falhando tudo, não falhará. Se das estrelas os brilhos cessam, mas as promessas brilharão. Aleluia! Quem crê na promessa de Deus na sua vida, lembra a nossa glorifica a Deus. Palavra de Deus nessa noite falou muito conosco, culto maravilhoso. Quero agradecer aqui toda essa comissão que faz parte do Ministério de Oração e Intercessão, presbítero Fabiano, presbítero Reginaldo, diácono Luiz, cooperador Aguetone, cooperador Atanil, cooperador Pedro. Deus abençoe, tem feito esse trabalho maravilhoso aqui no Ministério da Oração e Intercessão e todos aqueles que compõem esse trabalho, cooperando, as irmãs também que vêm aqui na oração, a cada um que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer aqui em nome de toda a comissão, pastor Alessandro Mourinho, que Deus abençoe, obrigado pela presença, a cada um que esteve conosco, a cada visitante, a cada um dos irmãos, que o Senhor venha abençoar. Você sai daqui desta noite, debaixo das bênçãos de Deus. Quem crê, diga amém! Eu também creio, abre os olhos, porque o Senhor vai te dar uma semana de bênção. A resposta de Deus chegando para você essa semana. E eu creio que o Senhor fará maravilhas na tua vida. Poderoso e maravilhoso Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom adorar o teu nome, Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Nós sentimos as tuas bênçãos, tuas maravilhas nesta noite, e eu te louvo, Senhor, por tudo quanto tem feito neste lugar. Senhor, por essa equipe de oração e de intercessão que pelo ano inteiro, Senhor, tem clamado, tem buscado, Senhor, em favor do teu povo, em favor das necessidades, Senhor, que assolam o nosso mundo presente. Eu creio, Senhor, que o Senhor está ouvindo a oração do teu povo. Senhor, visita aqueles que não puderam chegar aqui hoje. Visita os enfermos e dê saúde a eles. Senhor, salva, Senhor. Espírito Santo, visita o Wagner. Senhor, abençoa. Faça uma grande obra. Leva-nos em paz e em segurança. E que a tua bênção seja sobre o teu povo. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e assim dizemos: amém. Porque esse Deus é por nós. Dá um sorrisão bem bonito aí, salve o seu irmão na paz do Senhor. Uma ótima noite, que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe.